Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, dando as boas-vindas a todos que estiverem dispostos a ouvir o nosso vídeo que estamos gravando hoje, dentro desse nosso projeto de estarmos gravando diariamente um novo vídeo acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho de Jesus. Então, nós estamos dando sequência a esse projeto, agradecendo a Deus, acima de tudo, por essa oportunidade de podermos deixar gravado algumas ideias de que participamos, que abraçamos a doutrina espírita e que nós já colocamos em várias palestras que já fizemos, mas agora estamos fazendo especificamente essa série de vídeos. Nós, então, vamos hoje tocar na reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita, porém não vamos entrar em detalhes da reencarnação, até porque nós já fizemos no vídeo anterior alguns comentários acerca da lei da reencarnação. Mas nós vamos, então, verificar nesse processo encarnatório a caminhada de alguns espíritos que estiveram conosco como enviados, né, de Deus para acelerar o processo evolutivo nosso. Então, nós vamos iniciar lembrando a caminhada de Abrão, o pai Abrão, como era conhecido, o grande patriarca hebreu, de onde surgiram os futuros hebreus, mais tarde conhecidos como israelitas, porque Jacó passa a se chamar Israel. Isso coisa no futuro, daqui a pouco nós vamos mencionar isso aí. Então, Isaac é esse primogênito de Jacó com Sara, que aí ela passa a se chamar Sara, não mais Saraí, né? E Abrão, que era conhecido como Abrão, passa a ser Abraão, né? Então, Isaac, ele tem a sua participação nessa existência, e depois ele volta aqui à arena física como o profeta Daniel. Coisa incrível. Olha só a evolução de Daniel, que, aliás, a gente convida os irmãos para estudarem um pouco o profeta Daniel lá no Velho Testamento, porque nós vamos ver que as informações, as profecias que ele faz ali, são muito semelhantes a que ele vai fazer depois lá na ilha de Patmos, porque ele vai reencarnar como João Evangelista. Aquele jovem João que participava do apostolado de Jesus. E a gente vê, então, que as profecias de Daniel, elas vão se integrar ao Apocalipse, que é aquele livro que foi recebido pelo apóstolo João, né, quando estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que servia assim, de local para colocarem presidiários, um local assim bem hostil. Hoje ainda ela não produz água. Era preciso, na época, que os romanos trouxessem água para eles, porque ela é praticamente toda de uma espécie de granito, né? Então, ela é uma ilha vulcânica, né? Patmos. Então, nós vamos ver que o Isaac reencarna como Daniel, depois como João Evangelista, e vai continuar contribuindo para o Evangelho de Jesus, nascendo como Francisco de Assis. O nosso Francisco de Assis, o nosso querido Francisco
que viveu também na época da não menos querida Clara de Assis. Francisco de Assis funda, então, a Ordem dos Franciscanos e Clara de Assis funda a Ordem das Clarissas. Uma era para os homens, a outra para as mulheres. Então a gente vê como a reencarnação vem possibilitando o retorno desses espíritos. Né? Então vamos ver o seguinte, que é Jacó, né? Porque aí é uma sequência de geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Muito bem. É esse Jacó que mais tarde vai ser chamado de Israel. E dos filhos dele, então vão surgir as 12 tribos, né? Que na verdade são 10 filhos dele e 2 filhos de José. E nós vamos ver que nessas 12 nós não vamos encontrar Levi incluso nessas tribos, nem José. Então, em lugar deles vai estar Manassés e Efraim, que eram filhos de José, aquele lá do Egito. Né? Então, esse Jacó, o que vai acontecer com ele? Né? Nós conhecemos a história e que, em função do seu filho José ter sido vendido por seus irmãos para os egípcios, né? depois daquelas tramas todas, ele manda buscar, depois, quando acontece que os irmãos vão lá e eles são reconhecidos, ele manda buscar o pai Jacó, né? O pai Jacó, com a sua família, para morar no Egito. E fica lá, até claro que depois Jacó morre, desencarna, o José também, né? E aí começa aquele avanço, né, das gerações hebreias que começou a fazer com que fosse gerado no faraó de então um medo que eles pudessem se revoltar, porque cresceram de uma forma assim bastante significativa. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar Moisés, né, sendo enviado para poder resgatar esse povo lá do Egito. E então, quem era Moisés? É o mesmo Jacó. Jacó reencarna como Moisés. E aí a gente pode lembrar um fato bastante significativo, que é o fato de que Jacó levou o povo para lá e voltou para, como Moisés, ir buscar de volta. É muito interessante como a lei divina atua. Né? Então, Jacó, Moisés, depois Moisés reencarna como Elias e, finalmente, como João Batista. Mas aqui também tem um detalhe para que a gente possa conversar com os irmãos, é a questão de Moisés e Elias ser o mesmo espírito, né? Porque ele vem, primeiro vem Jacó, depois Jacó vem como Moisés, Moisés como Elias. Mas olha só, mas nós vamos encontrar lá no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus, Jesus transfigurado e tendo ao lado dele Elias e do outro lado Moisés. Mas se era o mesmo espírito, como isso pode acontecer? E a gente, com a doutrina espírita, sabe muito bem a possibilidade do mesmo espírito projetar as personalidades que ele tinha vivido. Então, o espírito mesmo, não, ele projeta ali a personalidade de Elias e a personalidade de Moisés. Isso não dificulta em nada. Né? Mas é preciso que a gente tenha essa compreensão, essa possibilidade, senão nós vamos pensar que é falsa essa ideia de que Moisés e Elias eram o mesmo espírito. Mas era o mesmo espírito, só que, como nós já tivemos muitas personalidades, e aqui são duas só, né? O espírito pode escolher, né? E, nesse caso, projetar, ou então, quando está na espiritualidade, escolher qual é a personalidade que ele quer assumir. Né? A gente vê Emmanuel, por exemplo, sempre aparecendo, né? Sempre aparecendo como senador público. Né? Mas ele já foi Nestório, já foi. Nós vamos também lembrar aqui depois alguns
algumas encarnações de Emmanuel. É, então a gente vê, né, como a espiritualidade planeja, né? Então os espíritos, por exemplo, Moisés realizou aquele trabalho dele, depois Elias veio da sequência e João Batista foi o precursor, né? Aquele que apresentou Jesus lá no Rio Jordão. Preciso lembrar que a tarefa messiânica de Jesus iniciou após o batismo. Aquele batismo não foi apenas um símbolo. Ali foi uma verdadeira sessão espiritual, onde há uma manifestação de voz direta da espiritualidade, dizendo, né, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali, naquele momento, Jesus recebeu a unção divina para dali começar a atuar como Cristo, porque Cristo é uma função. Então, ele entrou como Jesus, né, como Jesus Nazareno nas águas, e sai das águas como Jesus Cristo. Cristo não é nome, é uma função, vamos repetir. Mas dali é que ele vai começar o messianato dele, inclusive com alguns discípulos de João. Né? Até tem um momento em que vem alguém fazer assim uma espécie de fofoca ao ouvido de João. Olha, os teus discípulos estão te deixando e estão seguindo ele. E João dá uma resposta muito interessante. Ele vai dizer, é preciso que ele cresça e eu diminua. Logo depois ele foi preso e em pouco tempo decapitado, como nós conhecemos a história. E, aliás, a decapitação de João, até é bom lembrar que, como Elias, ele mandou decapitar 450 sacerdotes adoradores de Baal, porque naquela disputa que fizeram, que tinha mais poder, eles perderam, né? E Elias não teve complacência. Mas vejam como, com todo o trabalho que esse espírito realizou na espiritualidade, mesmo depois como João, ele fez o resgate daquelas mortes, né? E passou uma vez pelo fio da espada, né? Consoante ao que Jesus dissera para Pedro lá na prisão, né? Quando ele fora preso, e Pedro decapitou a orelha de Malco, né? E Jesus pega aquela orelha já com o seu poder magnético, já colou de novo, já grudou de novo, e disse para Pedro, embainha tua espada, porque quem aplica a espada pela espada perecerá. É a lei de causa e efeito. Né? Então nós temos assim esse Abraão, Isaac e Jacó e as encarnações seguintes. E o José, aquele lá do Egito, o filho de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi vice-rei do Egito. Então ele já tinha aprendeu uma teve, adquiriu uma experiência de mando, né, de governar, e ele vai reencarnar como o rei Davi, uma experiência que ele trouxe. E o rei Davi vai reencarnar como Saulo de Tarso. Então, o apóstolo Paulo também não era um espírito qualquer, era esse espírito que vinha lá desde o Egito com aquela sua sabedoria. Então, aqui eu só quero voltar um pouquinho atrás, quando falo de Isaac e Daniel, é só um exemplo, né? Uma ilustração acerca de Daniel e Francisco de Assis. Como Daniel, ele foi condenado à cova dos leões. E o que ele fez? Ele dominou os leões. Como Francisco de Assis, ele dominou o lobo de Gúbio. Também era alguma coisa que ele sabia fazer. A gente vê essas relações, é bom de refletir também sobre
as experiências que o espírito traz para as futuras encarnações. Né? E aqui nós estamos com Allan Kardec. Allan Kardec, como Allan Kardec, não agora como professor Rivail. Allan Kardec ele foi um sacerdote druida, o druidismo que existia nas Galhas Antigas. Né? Então, essa encarnação, Allan Kardec esteve com esse nome, e pela mediunidade veio a revelação para o professor Rivail que ele teria sido esse sacerdote druida chamado Allan Kardec. E aí ele demonstrando que acreditou naquela revelação, ele adotou o nome de Allan Kardec para escrever seus livros e fundamentar a doutrina espírita. Né? Então, também foi uma das razões, mas uma outra razão que ele adotou o nome de Allan Kardec, porque o professor Rivail era muito conhecido já como escritor. Né? Então, ele não gostaria que os livros dele fossem comprados porque era do professor Rivail, né? Alguém já conhecido. E Allan Kardec, quem era Allan Kardec? No dia 18 de abril de 1857, as livrarias de Paris apresentaram em suas vitrines, né, esse livro exposto, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Quem é esse Allan Kardec? Ninguém sabia quem era. Né? Mas então, vamos comprar, vamos adquirir o livro para ver o que quer dizer esse Livro dos Espíritos. E é esse que nós temos hoje, né? E é a fundamentação da doutrina espírita. Então, Allan Kardec vem lá dos druidas, ele passa pelo apostolado de Jesus, ele vem como Tomé. Nós sabemos que tem gente por aí dizendo, né, que ele foi o apóstolo João, mas não é a informação que nós temos. Né? Já no livro Cartas e Crônicas, os irmãos poderão procurar ali a página chamada Kardec Napoleão, que vão encontrar um momento em que Napoleão e aquele que seria o futuro Allan Kardec estaria ali escrito, e vem uma voz do alto dizendo para Napoleão: eis-se à frente do apóstolo da fé. Então, nós, entrando em contato com a nossa irmã, a confreira Susana Maia Mouzinho, do Rio de Janeiro, mas que convivia diretamente com Chico Xavier, tanto é que hospedava, ela era hospedeira do Chico Xavier no Rio de Janeiro, e ela nos trouxe a informação de que Chico estava falando que esse apóstolo da fé, ela até ela perguntou para mim: Luiz, quem tu acha que é esse apóstolo da fé? Eu lembrei de Pedro, mas eu não poderia imaginar que era Tomé. Ela disse: não, Luiz, Tomé. Isso Chico Xavier teria dito para ela. Mas também eu encontrei no livro Universo e Vida, que foi recebido pelo médico Hernani T. Santana, ditado pelo Espírito Áureo, um livro que a gente recomenda que os irmãos. Ali ele também informa, né, que Tomé veio ser o futuro professor Rivail. Né? Mas, então, Allan Kardec, depois Tomé, aquele Allan Kardec druida, depois Tomé, e depois ali na Tchecoslováquia, por ali, nós vamos encontrar John Hus, que também foi uma das encarnações de Kardec. John Hus ele foi condenado pela Inquisição e morto numa fogueira, morto, colocado ali vivo e queimado. E é que John Hus ele seguia as instruções de um outro pensador chamado John Wycliffe, em inglês, que ele não foi atingido pela Inquisição, estava mais distante. Mas ele batia de frente com a igreja. E John Hus, ele era um seguidor, né, um discípulo de Wycliffe. E isso fez com que ele
fosse levado à fogueira. E como se isso não bastasse, um ano depois é levado à fogueira também pela Inquisição Jerônimo de Praga, que era um discípulo direto de Jean Hus. E aí, depois, no dia 3 de outubro, de 1804, né, nascia em Lyon, na França, esse espírito que viria a ser o futuro Allan Kardec, né? Veio e foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido como professor Rivail. Ele foi, ele foi fazer seus estudos em Yverdun, que era próximo ali, que aí é na Suíça, mas é próximo de onde ele morava, em Lyon. Ele fez seus estudos com o também renomado professor Pestalozzi, né? Onde ele vai receber toda uma cultura, né, desse grande professor, desse grande mestre da educação. Então, nós vamos observar essa caminhada, né, de Allan Kardec lá atrás, nas Galhas, depois na Palestina como Tomé, depois na Tchecoslováquia como Jean Hus, para terminar ali na França, né, em Lyon, onde ele nasceu, a 3 de outubro de 1804. É uma caminhada também, né? Um outro que nós gostaríamos de rapidamente mencionar é o nosso Judas Iscariotes, né? Traiu Jesus, como todos conhecemos, né? E incorporou a culpa. Ele não soube sepultar a culpa e abraçar a responsabilidade, como aconteceu com Pedro, né? Então, o que, que ele fez? Quando ele é envolvido pela culpa e, com isso, as influências espirituais negativas também se apoderam dele. Ele não tem como se defender, pelo menos em função da sua visão de vida e assim por diante. Ele, na primeira figueira, ele se suicida. Porém, depois ele tem várias encarnações. Jesus vai ao socorro dele, Maria de Nazaré, né? Filho de Jesus também faz várias intervenções em favor desse espírito, e ele vai reencarnar aqui na França como a donzela de Orleans, ou melhor, a donzela de Dom Remy, né? Dom Remy, que ficou conhecida como Joana, e também foi queimada, né? Também foi queimada. Então, só para a gente, quando se falar em Judas Iscariotes, não pensar mais que esse espírito ainda está naquele processo de dívida, etc., que ele já fez todo o processo expiatório dele, provacional, e hoje já é um espírito luminoso, que nós tivemos conosco como Joana d'Arc. Então, os irmãos podem pensar, mas espera aí, ele era um homem, depois veio como mulher. Como nós sabemos, na doutrina espírita, que o espírito em si, ele, espírito, não tem sexo, ele pode se encarnar uma vez como homem, outra vez como mulher, e assim por diante, né? Isso é bastante importante que a gente considere, inclusive nessa época que nós estamos vivendo, onde a homossexualidade é muito excluída, né? Um processo de exclusão. Quando nós sabemos que o espírito, uma alma feminina, pode reencarnar num corpo masculino em função das necessidades provacionais, expiatórias dela. Isso pertence a essas explicações à lei divina. Só que nós entendemos, então, que quando nós observarmos a presença de dois homens, né, se amando, se a gente pudesse fazer uma fotografia daquelas duas almas que ali estavam, ali a gente ia observar um casal, um espírito masculino e um feminino. Então, tudo isso, quando forem duas mulheres, mesma coisa. Então, que a gente aprenda nesse processo de respeito à diversidade, né?
até de uma forma lógica, até de uma forma para que a gente possa entender a lei divina, favorecendo a todos, de uma forma ou de outra, a redenção espiritual de cada um. Né? Muito bem, vamos acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está um pouco avançado. Mas vamos só lembrar que lá no livro Ave Cristo, que é o segundo romance ali da série Emanuel, né? Primeiro veio há 2000 anos, depois o Ave... Desculpe, 50 anos depois, não é no Ave Cristo. O Ave Cristo nós vamos falar daqui a pouco. Então, nós temos ali, nos 50 anos depois, a Célia e o Ciro. Né? A Célia foi um espírito, teve uma personalidade fantástica ali, né? Que ela se travestiu de irmão maligno, né? E a igreja registrou como Santa Marina. A Santa Marina da igreja é a mesma Célia ali do livro 50 anos depois. E o Ciro é aquele noivo dela, aquele namorado dela, né? Que a amava demais, mas também ali ele se converte ao cristianismo. Ele vai reaparecer no livro Renúncia, lá naquele livro onde nós vamos encontrar ali Alcione. Alcione é a mesma Célia reencarnada. E o padre Carlos Clenarran é o Ciro reencarnado. Nós vamos ver esse aspecto, como aquelas informações que ele recebeu de Jesus não penetraram mais íntimo, porque essa é a questão. Nós podemos ter as informações de uma forma periférica ou internalizá-las. Né? Então, a gente vai ver o final. Os irmãos, se quiserem ler o livro Renúncia, vão encontrar bem ali a história de Alcione e do padre Carlos Clenarran. Outra figura bastante interessante para a gente lembrar é o Zaqueu, lá da passagem, Jesus e Zaqueu. Zaqueu, depois, né, da sua adesão, depois daquela fala com Jesus, ele vai trabalhar lá com os apóstolos na Igreja do Caminho. E lá ele passa a se chamar Matias. Matias é o mesmo Zaqueu. E aí ele vai ser, por eleição, eles fazem uma eleição numa sessão mediúnica e pedem para a espiritualidade escolher entre José, o justo, e Matias. E a espiritualidade escolhe Matias. E aí foi feita uma pergunta para o Xavier: por que, Chico, não foi escolhido José, o justo? Aí ele, naquele jeito dele, disse: meu filho, José já era justo, Matias precisava trabalhar. Essa foi a explicação que ele deu. Então, nós vamos encontrar no livro, agora sim, no livro Ave Cristo, ali logo no início, ele como irmão Corvino, que ele é assassinado logo no começo. E depois esse espírito vai reencarnar no Ceará, a 29 de agosto de 1829, na então província do Ceará. E depois vem estudar no Rio de Janeiro, que é o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como doutor Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres. Só para a gente ver como o caminhar do espírito. Né? Então, ao ler lá o livro Ave Cristo, os irmãos poderão observar a conversa dele, o nível da evolução dele, quando ele está conversando com Tassiano. Né? O Tassiano, nós já vamos ver aqui, ele vai reencarnar aqui no Brasil como Arnaldo Rocha. Nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui o caminhar do Dr. Bezerra de Menezes, né? E temos também o próprio Emmanuel. Ele vai estar lá no livro há 2000 anos como sendo o Públio Cornélios, né?
e vai reencarnar e vai aparecer no livro 50 anos depois como escravo Nestório, vai aparecer no Ave Cristo como sendo Basílio, vai aparecer no livro Renúncia como sendo o padre Damião, que vai estar se não me engano, tio do Carlos Clenarran, que está lá com Alcione, né? E também aqui Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Né? Quer dizer, vem aqui para o Brasil. Outra que nós podemos lembrar é a nossa Joana de Ângeles, que é a mesma Joana de Cusa, lá que conviveu direto com Jesus. Né? Joana de Cusa depois teve outras encarnações. E hoje é a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco. Também temos o Dom Pedro II. Quem era o Dom Pedro II? O Longinos. E quem era Longinos? Aquele que colocou aquela lança, né, no corpo de Jesus. E ele reencarna depois, muitas vezes, mas ele vai reencarnar como o nosso Pedro de Alcântara, né, que é o Dom Pedro II. E aqui no livro Ave Cristo vamos encontrar o Tassiano, que é o futuro Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha ele conviveu com Chico Xavier, que foi o marido da Meimei. A Meimei era a Irma Castro Rocha. E a Meimei, lá no livro Ave Cristo, é a Blandina. A Blandina é... E a Lívia, que está lá também no livro Ave Cristo, seria mais tarde o Chico Xavier. E o escravo Rufus, o nosso Eurípides Barçanufo. Então é bom essas obras que os irmãos pudessem acessar para ir se inteirando. Nós passamos um pouquinho da hora, mas pedimos desculpa para os irmãos que nós queríamos concluir pelo menos essa parte que nós pesquisamos aqui. Então nós queremos agradecer a atenção de todos e convidar para nossos futuros vídeos, né? Os irmãos poderão acessar no YouTube Luiz Miller, Luiz com Z e Miller com 2 Is e 2 Ls, que encontrarão os nossos vídeos, as nossas postagens, as nossas palestras. Nossa gratidão, nossa rogativa a Jesus, que abençoe a todos e que a paz do Senhor possa se instalar em cada coração. Assim seja.